Você com certeza conhece esta marca, Quaker. Em todas as prateleiras do nosso país, em todos os supermercados e vendas, você vai encontrar essa caixinha, Aveias Quaker. Esta empresa tem uma história com Deus e é um mistério que eu vou te contar agora. O fundador da Quaker era um homem chamado Henry Crowe. E ele, quando tinha 9 anos de idade, viu o seu pai morrer de tuberculose. Era uma doença fatal. E o pai dele morreu. Aos 9 anos, portanto, uma criança ainda, ele perdeu a referência de pai. E o tempo passa, não é? Ele queria ser um pregador do evangelho. Ele sonhava em fazer missões na África, pregar no Oriente Médio, na China, na Europa, na América do Norte, na América do Sul, na Amazônia. Esse era o seu sonho. Ele queria ser um pregador. Mas, aos 17 anos de idade, o Henry pegou a mesma doença que matou seu pai. Ele ficou tuberculoso. E aí, com aquela doença que praticamente devastou os seus pulmões, durante 7 anos ele ficou lutando contra a enfermidade, contra a tuberculose. Não é? O pai dele tinha morrido disso. Então ele queria viver. 7 anos doente, 7 anos sofrendo, tossindo sangue, horrível, horrível. Mas ele sobreviveu. Ele não morreu de tuberculose. Mas, quando ele ficou sarado, ele não tinha mais pulmão. E um pregador do evangelho, um pregador da palavra, tem que ter bons pulmões. E ele não tinha nem ar no pulmão, coitado. Ele falava com dificuldade, ele respirava com dificuldade. Então ali foi destruído o seu sonho de ser um pregador do evangelho, de ser um missionário na África, na América Latina, na Europa, etc. Ele ficou muito triste. Mas ele tinha profunda admiração pelos pregadores do evangelho. E na época dele, tinha um grande evangelista chamado Moody, Dwight Moody. E ele foi assistir uma palestra do Moody lá na cidade dele, em Cleveland. Enquanto ele estava ouvindo a pregação que o Moody fazia, ele ficou tão frustrado. E de repente, o pregador para a mensagem e diz assim: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, totalmente dedicados a Ele. Ele escutou aquilo, sentiu algo diferente e fez uma oração. Ali no auditório, ele fez uma oração. Ele disse assim para Deus: meu Deus, eu não posso mais ser um pregador. Eu não tenho mais pulmões. Eu não tenho mais ar nos meus pulmões. Mas eu posso ser um bom negociante para o teu reino. Se o Senhor me abençoar financeiramente, se o Senhor me abençoar como empresário, se eu ganhar dinheiro, se eu me tornar uma pessoa rica, eu prometo financiar pregadores como este Moody aí, que é um ganhador de almas. Eu prometo dedicar grande parte da minha riqueza a pregadores como o Moody. E Deus ouviu. Deus concordou. E veja como Deus começou a trabalhar na vida do Henry Crowe. Ele estava andando na rua e viu um moinho velho, decadente, moinho de trigo, à venda. Ele pensou: eu vou ver quanto custa esse moinho. E os donos do moinho estavam desesperados, porque o negócio havia falido, era um fracasso. E o moinho tinha muitas dívidas, um passivo enorme. Eles queriam vender
para o primeiro que aparecesse. E entra lá o Henri, querendo falar com os donos para ouvir uma proposta. E os donos daquele moinho falido pensam assim: ainda bem que apareceu um laranja. Vamos descarregar nele todas as nossas dívidas, vamos livrar o nosso patrimônio particular, vamos vender tudo para ele. E venderam baratinho para ele, mas ele teve que assumir todo o passivo. Aí o Henri orou a Deus: Senhor, lembra do voto que eu fiz? Me ajude a prosperar com este moinho. Me ajuda a pagar essas dívidas. Me ajuda a ganhar dinheiro, porque eu vou começar sendo dizimista. Vou dar o dízimo de tudo que este moinho ganhar. E eu pretendo, sendo um homem de sucesso, usar a fortuna que eu vou ganhar para financiar pregadores como o Moody. Já que eu não posso mais ser um pregador, eu vou financiar pregadores. Aí, olha só, escute isso. Ele pôs o nome no moinho de Quaker. Uma palavra estranha, inclusive aqui no Brasil, né? Que significa pureza, integridade, honestidade. E ele colocou este nome na empresa, Quaker. E aí, Deus começou a abrir as portas. Veja, na mão dos ímpios era um moinho falido. Mas na mão de um homem comprometido com Deus, aquele moinho se tornou um fenômeno, um sucesso de vendas. E aí o Henri começou a ganhar muito dinheiro. Primeiro, ele dá o dízimo. Depois ele dá mais 10%, uma oferta igual ao dízimo. É a chamada oferta alçada. E as aveias Quaker começam a ter uma aceitação inacreditável. Todo mundo começa a consumir aveia Quaker. A marca se espalha pelos Estados Unidos, depois pelo mundo e chegou aqui no Brasil. Aqui no nosso país, as aveias Quaker chegaram no início do século XX. Como que pode, hein? Para o povo brasileiro, um alimento, não é? Totalmente diferente da nossa cultura. Como que pode uma marca com um nome tão esquisito, Quaker, parece um pato falando, quá, quá, né? Como que pode uma marca dessa aqui no Brasil se tornar rapidamente líder de vendas? Como é que você explica isso? Aí as aveias Quaker no Brasil deslancharam, começaram a crescer muito. A empresa do Henri começou a faturar muito também no Brasil e no restante do mundo. Na América, então, nem se fala, não é? Coisa maravilhosa. Aí, aqui no Brasil, no ano de 1981, as aveias Quaker compram a Toddy do Brasil. Toddy, aquele achocolatado, que era conhecido, mas não era grande coisa. E o que a Quaker lança no nosso país? O Todinho. Esse produtinho aqui, minha gente, virou febre entre as crianças brasileiras. Olha só, fenômeno de vendas. No ano 2000, a Quaker foi vendida para Pepsi. Sabe por quanto? 13,9 bilhões de dólares. Muito dinheiro, não? Quase 14 bilhões de dólares. Coisa inacreditável. O Henri Crow, antes de morrer, ele disse assim: eu desafio você a pensar em grandes coisas para a glória de Cristo. Olha que conselho. Você tem que pensar em crescer no seu negócio, na sua carreira, no seu trabalho, na sua profissão, mas tendo Cristo em mente. Tudo para a glória de Cristo. E ser fiel. Fiel nos dízimos e fiel nas ofertas alçadas. Se o Henri
construiu esse império gigantesco que depois foi vendido por quase 14 bilhões de dólares. O que Deus não pode fazer com você? Eu vou repetir aqui as palavras que o Henri escutou quando ainda era jovem e estava lá no auditório em Cleveland assistindo a pregação do Moody. O Moody parou a mensagem, o que foi que ele disse? O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida de um homem, na vida de uma mulher, totalmente dedicados a Ele. Faça isso. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, não foi só para mim, não, ou para os discípulos lá, foi para todos os cristãos. Então, esse é o desafio. Comprometa a sua vida, o seu trabalho, os seus negócios, a sua empresa, o seu comércio. Comprometa com a causa de Cristo. Porque o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa totalmente dedicada a Ele. Veja, o Henri, com as aveias Quaker, começou devolvendo o dízimo, 10%, depois passou para 20%. No final, sabe quanto ele estava dedicando para a obra de Deus? 70% do faturamento da Quaker. Ele abençoou muita gente no mundo todo. Ele já morreu, mas o galardão dele está garantido. Ele juntou o tesouro no céu e ainda assim prosperou aqui na terra. Teve uma boa velhice, viu? Uma vida abençoada. Então, este é o desafio para você. Você está começando um negócio próprio? Você já tem um negócio próprio? Ou você quer passar num concurso? Ou você está querendo iniciar uma nova carreira? Qual o teu projeto de vida? Qual o teu projeto financeiro? Qual o teu projeto comercial? Eu desafio você a fazer tudo isso para a glória de Cristo. Faça a mesma oração que o Henri fez. Meu Deus, eu não posso sair pela África, pela América Latina, pela Europa, pela Ásia, pela América do Norte. Eu não posso largar tudo e sair pregando por aí. Mas eu posso ser um bom negociante para o teu reino. Fala isso para Deus. Diga para Deus, eu posso ser um grande patrocinador da tua palavra. Prometa para Deus que você vai devolver o dízimo fielmente, vai devolver a oferta alçada fielmente, que é igual ao dízimo. E Deus te prosperando, até mais do que o dízimo e até mais do que a oferta alçada. Porque Deus está procurando pessoas fiéis que sejam realmente comprometidas com o seu reino, com a sua causa. Aí a sua própria causa também vai deslanchar. Faça deslanchar a causa de Cristo e a tua causa vai deslanchar também. Faça isso. O mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa totalmente dedicada a Ele. É importante ser fiel no pouco e no muito. Se você hoje ganhar R$1.000, separe R$100 de santo dízimo e R$100 de oferta alçada. Se você ganhar R$10.000, separe R$1.000 de santo dízimo e R$1.000 de oferta alçada. Se você ganhar R$100.000 e vai ganhar, separe 10.000 de santo dízimo e 10.000 de oferta alçada. Faça isso e Deus vai te prosperar. Eu sou um homem comprometido com o Evangelho. Em qualquer dia eu vou dar o meu testemunho também. Mas eu sou comprometido com o Evangelho, com a causa de Cristo. Se você apoiar o meu trabalho, você vai estar apoiando a causa de Cristo. Eu já distribuí mais de 2,5 milhões de exemplares deste livro aqui, Jesus. E quer saber? Parece muito, mas é pouco. Eu preciso de homens e mulheres como o Henri Crowell que digam assim, eu vou ajudar a imprimir esses livros, porque eu distribuo de graça, eu não vendo não. Eu vou ajudar esse João Ribe aí
a imprimir e distribuir milhões de livros no Brasil. Olha, eu já distribuí milhões de livros aqui no Brasil, na África, a versão em inglês, e também em Israel e no Egito. Eu tenho feito evangelismo. Os nossos cursos de teologia, muito profundos, são gratuitos. Não se paga nada. Eu sou um homem comprometido com a causa de Cristo. Se comprometa em me ajudar. Diga, eu gostaria de fazer o que o João está fazendo, mas eu não posso largar as minhas coisas, porém, meu Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou patrocinar o trabalho do João Ribe. Fale isso para Deus agora. E comece, mesmo com pouco. Eu vou te passar agora a conta para você fazer o depósito do santo dízimo e da oferta alçada. Anote aí, por favor. Banco Bradesco, agência 1074, conta corrente 35.333, dígito 7. No Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07-777, dígito 7, 5 vezes o número 7. No Banco Santander, agência 0112, conta 13033, 777, dígito 3. Se você precisar do nosso CNPJ, o número é este, 52 844 412/1000 ao contrário, -01. Eu vou pôr uma tela agora e olha o presente em agradecimento que eu vou enviar para você que vai apoiar o nosso trabalho. Para você que é um pregador ou uma pregadora do telhado. João Ribe, eu não sou um pregador do telhado. Mas quando você deposita, você já é um pregador do telhado, uma pregadora do telhado. Já está comprometido, comprometida com a palavra que Jesus disse. O que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. Então eu quero que você pegue o recibo da sua doação e encaminhe para esse número que também está na tela, 11 98688 7737. E olha o presente que você vai ganhar: o Evangelho Reunido. Este livro tem mais de 500 páginas e cerca de 1.400 notas explicativas sobre a vida de Jesus Cristo. Você vai se tornar mestre na palavra de Deus. Esse meu trabalho é inédito no mundo. Foi por causa dele que eu ganhei nos Estados Unidos o título de doutor em teologia e evangelismo cristão. Então eu quero que você me apoie. Olha o presente que eu vou te mandar. É um e-book, tá? Não é o livro físico, é o e-book. Quando você encaminhar o recibo da sua transferência, o comprovante da sua doação para este WhatsApp 11 98688 7737, na mesma hora o e-book, o Evangelho Reunido, vai entrar aí no seu WhatsApp para você ler no computador, para você ler no seu tablet, para você ler no seu celular. Você vai aprender muito a palavra de Deus. Você vai ser edificado, edificada. E também com o seu recibo, com o seu comprovante, eu vou orar. Vou orar com fé. Eu e todos os pregadores do telhado estaremos orando para que Deus te faça prosperar como o Henry Crow, como o dono da Colgate também, para que você prospere e se torne uma bênção para o reino de Deus. Muito obrigado, por contribuir com esta causa. Repetindo as palavras de Moody, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa totalmente dedicada a Ele. Seja você esta pessoa. Muito obrigado por me ajudar a ganhar almas, a fazer a obra de Deus. E Deus vai te fazer prosperar. Acredite nisso. Muito obrigado. Fique na bênção e na paz do Senhor. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida.